Instrumentos para a cirurgia. Uma das atribuições fundamentais do auxiliar em saúde bucal é ter conhecimentos a respeito do campo operatório, visto que a cirurgia bucal é um procedimento rotineiro na maioria dos consultórios odontológicos. A seguir, veremos quais são os instrumentais mais utilizados pelos cirurgiões dentistas durante exodontias e cirurgias em geral. Seringa Carpulli. Seringas descartáveis para irrigação, cabo de bisturi, lâmina de bisturi, descoladores, afastadores, pinças como por exemplo Dietrich, hemostáticas, Alice, Addison, Bacaus, são algumas das principais, alveolótomo, brocas, alavancas, fórceps, cinzéis e martelo, limas para osso, curetas, porta-agulha, agulhas de sutura, tesouras. Seringas. Entre elas, a famosa Carpulli, muito utilizada em odontologia para procedimentos de anestesia. Existem variações, diferentes modelos. Seringas descartáveis, usadas, por exemplo, para a irrigação da cavidade, da ferida cirúrgica com soro fisiológico. O soro fisiológico vem normalmente embalado em embalagens plásticas. A cuba, onde armazenamos soluções, como por exemplo o soro fisiológico, durante cirurgias. Cabo de bisturi, instrumentos utilizados para que, acoplado às lâminas, incisem, ou seja, cortem os tecidos durante as cirurgias. Os cabos mais utilizados em odontologia são os de número 3 e 7. Lâminas de bisturi. Entre as lâminas, uma das mais utilizadas na odontologia é a de número 15. Esta lâmina é pequena e pode ser utilizada para fazer incisões em torno dos dentes. Outras lâminas muito úteis na odontologia são, por exemplo, a de número 11, com ponta cortante, sendo muito útil para pequenas incisões, incisar abscessos, por exemplo. A número 12, lâmina curva, muito favorável em áreas de tuberosidade maxilar. A número 10, muito usada em incisões maiores, como por exemplo na pele. Descoladores. Lembram-se do periósteo? Aquela membrana de tecido conectivo que reveste exteriormente os ossos? Os descoladores são utilizados após a incisão com o bisturi, para que a mucosa e o periósteo se separem do osso subjacente. Um dos mais utilizados em odontologia é o chamado destaca-periósteo de Mote número 9, em que sua extremidade cortante é usada para destacar papilas entre os dentes e a mais larga para destacar o tecido mole do osso. Outros exemplos são o destaca-periósteo de Mead e o destaca-periósteo de Freer duplo. Afastadores, usados aí para afastar tecidos moles, bochechas, língua, lábios. Pinças, Dietrich, tem a função de manipular tecidos e auxiliar na sutura. Pinças hemostáticas, são pinças em casos de grande sangramento, em que um vaso calibroso é rompido, o cirurgião pode fazer uso dessas pinças para comprimir, para pinçar o vaso e, consequentemente, auxiliar na hemostasia. O mecanismo de travamento permite ao cirurgião dentista prender o instrumento a um vaso, que se manterá preso ao tecido. É útil quando planeja ligar o vaso com sutura ou por exemplo, cauterizá-lo. Observação muito importante. Muitos profissionais se confundem ao diferenciar uma pinça hemostática de um porta-agulha. Verifiquem que a pinça hemostática apresenta em sua extremidade sulcos paralelos entre si,
Já o porta-agulha, suas ranhuras são todas cruzadas, possibilitando uma apreensão bem mais firme da agulha e, consequentemente, uma maior segurança durante a sutura. Trocar o porta-agulha por uma pinça hemostática no momento da sutura cirúrgica pode tornar o procedimento bem mais difícil. Pinça Alice é útil para segurar tecidos que serão cortados. Pinça de Addison, usada para segurar tecidos pequenos e delicados. Pinça Backhaus, prende-se ao campo cirúrgico, mantendo-o em posição. Alveolótomo é um instrumento para cortar ossos e tem cabo com molas. Brocas cirúrgicas, usadas aí para seccionar elementos dentais, para remover osso. Alavancas Selden. As alavancas são instrumentos extremamente importantes durante exodontias, extrações dentárias. Elas têm a função de luxar os dentes. Alavancas Selden são basicamente um jogo constituído de 3 alavancas, uma reta com lâmina triangular e 2 com forma de, entre aspas, bandeirinhas. Elevador de Cryer. São 2 alavancas com lâmina em forma de, novamente, bandeirinhas. São muito parecidas com as alavancas de Selden. Alavancas Adebring. Alavancas também utilizadas no processo de luxação de elementos dentais. Alavancas apicais são outros exemplos. E, finalmente, os fórceps. Cada fórceps com sua numeração específica, com a letra indicando o lado. Por exemplo, fórceps 150, muito indicado para incisivos, caninos e pré-molares superiores. O fórceps 18R, o R de direito, right, molares superiores do lado direito. O fórceps 18L, molares superiores do lado esquerdo, left, ok? Fórceps 151, incisivos, caninos e pré-molares inferiores. O fórceps 17, molares inferiores. O fórceps 16, molares inferiores com extensa destruição coronária. São alguns exemplos. Pinças russas. São usadas para pegar dentes soltos na cavidade bucal. Suas extremidades são arredondadas. Cinzéis e martelo podem ser utilizados para remoção óssea e seccionamento do dente. Limas para osso, muito utilizadas no alisamento final do osso. Quando fazemos a extração de um elemento dental, pode ser que fiquem pontas de osso, espículas ósseas. As limas são muito úteis para esses casos. Curetas. Curetas periapicais são instrumentos com dupla extremidade, em forma de colher, usados para remover tecidos moles e defeitos ósseos. Porta-agulha. Utilizado na manipulação, na apreensão da agulha durante a sutura. Finalmente, as agulhas e fios para a sutura. Em relação às agulhas para a sutura são normalmente pequenas, em semicírculo ou 3/8 de círculo. A ponta pode ser cônica ou triangular, o que a torna cortante. Em relação aos fios, as espessuras dos fios são designadas pela quantidade de zeros. A espessura mais comum para a sutura da mucosa oral é 3 zeros, 0, 0, 0. Podemos encontrar fios 2 zeros, 4 zeros, 5 zeros ou até mesmo 6 zeros. É um fio extremamente fino.
delgado. Mas do que eles são feitos? Basicamente, são classificados em fios absorvíveis e não absorvíveis. Os fios absorvíveis são alguns exemplos: o catgut simples e catgut cromado, ou os sintéticos. Fios não absorvíveis, alguns exemplos: linho e seda. Classificação dos fios. Quanto à sua estrutura, os fios também se dividem em dois tipos: monofilamentar, cada fio é composto de um único filamento compacto, e multifilamentar, cada fio é composto por vários filamentos trançados ou torcidos entre si. Tesouras. Alguns exemplos: íris, maio, Metzenbaum. As tesouras de íris são pequenas e de pontas cortantes. A tesoura Metzenbaum é mais longa, delicada e de ponta cega. Instrumentais para periodontia. A maioria dos instrumentais em periodontia possui duas extremidades com parte ativa. São basicamente divididos em três partes: parte ativa ou lâmina, pescoço e cabo. O pescoço pode ser mono ou biangulado, facilitando o acesso à instrumentação periodontal em áreas posteriores. Veremos nessa parte da aula instrumentais da periodontia com diferentes finalidades, como por exemplo, sondas, curetas, aparelho de ultrassom, limas e etc. Sondas milimetradas. Como foi comentado anteriormente, as sondas milimetradas servem para avaliar a condição periodontal do paciente, ou, falando de uma maneira mais técnica, servem para medir a profundidade de sondagem do sulco ou bolsa periodontal. Logicamente, existem muitos tipos. Outro tipo muito útil de sonda periodontal é a chamada sonda Nabors. Estas sondas apresentam uma ponta com curvatura e são muito utilizadas para avaliar a condição periodontal na região de furca, entre as raízes dos molares. Curetas periodontais. As curetas periodontais têm como funções: raspagem e alisamento radicular, removendo depósitos de placa bacteriana e cálculo dental, o famoso tártaro. Podem ser utilizadas também para a remoção de tecidos de granulação, desbridamento de tecido ósseo e etc. Possuem variações do tamanho, angulação e posição das lâminas. São identificadas por nomes e números como, por exemplo, Gracie 5 e 6, Gracie 7 e 8, 11 e 12, 13 e 14, Cureta Macau 13 e 14, Cureta Macau 17 e 18, etc. Cada uma indicada para um grupo de dentes e regiões diferentes. Como o cirurgião dentista afia esses instrumentais? Normalmente é utilizada uma pedra para afiação. Extratores. Tem como função a remoção de depósitos, placas e cálculos dentais. Existem muitos tipos, sendo alguns exemplos: Macau 4 e 8, Macau 7, 9, 11, 12 e extratores em forma de cinzel, muito utilizados em superfícies proximais, como por exemplo, cinzéis SSW. Gengivótomo de Orban, usado para incisão de gengivas interdentais. Limas Hirschfeld e Dunlop, removem cálculo subgengival. Limas para osso Beck-Schluger, usadas para acerto ósseo periodontal. Escovas para profilaxia, a famosa escova de Robson, usadas no baixa rotação. Taças de borracha, usadas com pastas de polimento, removendo dos dentes microsulcos e ranhuras, também usadas no baixa rotação. Aparelhos de ultrassom,
muito usados para raspagem, curetagem e remoção de manchas. São pontas que vibram em alta frequência. Observação: o aparelho de ultrassom e suas diversas pontas, com diferentes finalidades, são extremamente úteis na maioria das especialidades odontológicas.